Hoje, nós vamos meditar então, irmãos, lá em Provérbios, capítulo 2, versículo de 1 a 9. Eu sei que hoje a liturgia foi um pouco demorada, né, porque a gente teve aí, graças ao bom Deus, alguns momentos, né, que são especiais, a gente também tem que dar, crédito a eles, né, a palavra também é isso, mas o que a gente viveu até agora é fruto da palavra, né, do que Deus tem feito no nosso meio, de acordo com a palavra. E temos então caminhado em Provérbios, no capítulo de número 2, versículos de 1 a 9, e tenho desafiado os irmãos que leiam esses textos em casa, né. Então, a gente prega, assim, em sequência para os irmãos também já saberem o que vai ser, pregado, para que os irmãos também leiam os textos em casa, possam também meditar sobre isso, e depois de vir à casa do Senhor, ainda possam meditar sobre aquilo que ouviram aqui na igreja, né. Então, Provérbios capítulo 2, versículo de 1 a 9, irmãos, eu vou ler, os irmãos acompanhem, deixa aberto que depois nós vamos reler alguns versos, tá. Diz assim a palavra: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alcançares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Pai, obrigado Deus, pela tua palavra. Louvado seja o Senhor em todo momento. Abençoa-nos, ó Pai, agora com entendimento. Fala ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, sem dúvida alguma, quando eu mudei aqui para Volta Redonda, eu fiz uso de algo que não tinha costume de usar, mas que foi importantíssimo para que a gente pudesse se locomover aqui, se adaptar e conhecer alguns lugares, que é um recurso, né, chamado GPS, que todos os celulares aí, né, têm, né. E por que que isso foi um instrumento importante? Porque muitas vezes, irmãos, nós não sabíamos onde ficavam as coisas, principalmente, às vezes tinham que ir a uma igreja, a gente não sabia onde era essa igreja, tinha que visitar um irmão, não sabíamos onde era. E isso até poupa os nossos presbíteros, né, porque antigamente, pelo menos lá no interior, em Minas, né, quando eu chegava na igreja, um presbítero tinha que andar comigo, né. Hoje não tem muita necessidade, porque a gente tem essa comodidade de ter essa ferramenta. Então, depois de 1 ano e meio, né, por volta de 1 ano e 5 meses, né, eu faço ainda uso desse instrumento quando eu vou em algum bairro mais distante. Mas a partir do momento que eu chego nesse bairro e às vezes eu tenho que retornar, eu costumo no meio do caminho desligar, porque eu chego em algum momento, em algum local que eu já sei me localizar, já entendo onde eu estou, então fica fácil o retorno. Então, irmãos, as rotas vão ficando conhecidas. E na vida não é diferente. Na vida cotidiana, nós estamos constantemente tentando nos localizar neste mundo, tentando entender quem somos, e nós poderíamos até afirmar, irmãos, em várias coisas que têm acontecido nesse mundo, são sinalizações e orientações que tentam nos levar a algum lugar, mas aqui hoje, Provérbios nos chama a atenção que a sabedoria de Deus e o conhecimento do Senhor é geralmente aquilo que nós precisamos colocar em primeiro lugar na nossa vida como direção. Toda vez, irmãos, que uma pessoa faz um curso, ou alguém lhe dá algum conselho, ou alguém então diz alguma coisa interessante que possa fazer alguma diferença na sua vida, o que ele está te dando são direções, né. Então nós temos aqui provavelmente nessa noite estudantes, eles estão estudando para exercer uma função, para tomar uma direção em suas vidas. Então, irmãos, Thomas Merton, ele diz que a direção é muito mais importante do que a velocidade. Muitas pessoas estão indo a lugar nenhum rapidamente. E isso é verdade. Irmãos, nós vivemos num mundo onde as pessoas estão agitadamente correndo para todos os lados sem saber aonde vão. Então, é importante não a velocidade que caminhamos, mas simplesmente entender para onde vamos. Irmãos, Lewis Carroll, que é o autor, né, de Alice no País das Maravilhas,
em uma certa fala no filme, ele diz o seguinte: "Se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve". "Para onde você está indo?". "Eu não sei". "Então qualquer caminho serve". Então precisamos saber para onde vamos. Os homens, as mulheres, as crianças, os jovens, todos nós precisamos ter uma direção de Deus para onde caminhamos. Então a questão é muito, irmãos, importante, porque pessoas não sabem exatamente onde querem chegar. Nós precisamos saber de onde viemos, mas também precisamos ter um foco onde vamos. Elas estão perdidas e desorientadas porque buscam sinalizações, mas na verdade, as sinalizações que têm tido levam ao prejuízo. Irmãos, nós precisamos entender para onde vamos. E mais uma vez, o texto que nós lemos hoje, nós lemos e entendemos que estamos aqui no contexto familiar, quando, mais uma vez, inicia o texto dizendo: filho meu. E talvez o nosso maior propósito, irmãos, a nossa maior obrigação seja dentro de casa. Não é dar aos nossos filhos, irmãos, e os demais que estão debaixo do nosso teto, oportunidades de escolhas, mas que tenham condições de receber de nós a orientação, o rumo, a direção a seguir. E hoje o que nós vemos, irmãos, dentro das nossas casas, dos nossos lares, são pessoas, pais, mães, né? Pessoas procurando simplesmente dar oportunidade. Não, nós precisamos dar direção. As pessoas precisam de direção. As pessoas precisam de direção. E muitas vezes nós temos negado isso a elas, achando que dando a elas o direito de escolher, nós estamos fazendo muito por elas. Meus irmãos, meus filhos não têm direito de escolher algumas coisas dentro de casa. Meus filhos não têm direito de escolher algumas coisas dentro de casa. Eu tenho certeza que, por exemplo, quem tem filho pequeno aí, por que você não deixa ele comer doce o dia inteiro? Se você der a oportunidade, o que ele vai comer? Doce o dia inteiro. Por que você não deixa ele vestir as roupas novas que precisa ir para a igreja, para o passeio, dentro de casa? Para brincar lá na rua de jogar bola, né? Para ir para a escola. Por que ele não veste as roupas novas? Porque você não deixa. Então você tem tantas regras dentro de casa, mas muitas vezes não observa que muitas regras espirituais nós precisamos trazer para os nossos filhos. Eu compartilhei com os irmãos de outra igreja e compartilho com os irmãos aqui também. A Milena está aqui, ela não vai mentir. A Milena fez, quando a gente chegou aqui, a Milena fez profissão de fé. A Milena não escolheu fazer profissão de fé. Escolheu, Milena? O que eu falei com você? Você vai fazer. Quando ela fez 13 anos, falei: "Você vai fazer profissão de fé". Aí nós combinamos, falamos o seguinte: "Olha, já que a gente vai mudar de igreja, vamos deixar para ela fazer na outra igreja?". "Vamos". Em janeiro, chegamos aqui, a Milena professou a fé, fez então a sua pública profissão de fé. Ela não tem direito de escolher, irmãos. Tem coisas que você não dá direito aos seus filhos de escolher. Você não dá direito aos seus filhos de escolher muitas coisas, você os direciona naquilo que eles precisam seguir. Então, querido, o Gabriel vai fazer 11 anos agora, em agosto. Ele também não tem direito de escolher. Quando estiver dentro da minha casa, ninguém escolhe. Quem escolhe somos nós. Quem direciona somos nós. É nós que vamos escolher o que eles vão comer, é nós que vamos escolher o que eles vão vestir, é nós que vamos escolher com quem que eles andam, é nós que vamos escolher que fé que eles vão ter. Depois que eles saírem de casa, eles fazem o que eles quiserem da vida deles. Mas dentro de casa tem regra. Dentro de casa tem regras que pensam no amor do próximo. Então, o que Deus está chamando a nós aqui a todos observar e trazendo isso para os irmãos entenderem, é que nós estamos à procura de uma sabedoria e isso parte muito da direção que nós temos tomado em nossa vida. Existem duas maneiras, irmãos, que o texto vai chamar a atenção para a gente e também o resultado disso, né, que nós precisamos observar. O texto vai falar que tem de um lado um esforço humano, mas também ele vai chamar a atenção que tem de um outro lado o dever divino. E o Senhor tem feito a sua parte, mas muitas vezes nós temos falhado na nossa. Então, irmãos, o versículo 1 até o versículo 5, nós observamos uma verdade importante.
E nós entendemos aqui claramente, diante do texto que nós lemos, irmãos, que nós podemos compreender que tem tesouros que nós precisamos buscar. Tem tesouros escondidos que o Senhor reserva para os seus. Então, no versículo 1 até o versículo 5, irmãos, nós observamos a condição da busca. Atitude e esforço faz toda a diferença para que nós possamos desfrutar do melhor que o Senhor tem. Então, ele começa chamando a todos nós de filhos. E novamente o caráter paternal, novamente, irmãos, a direção, a guia. Então, a sabedoria não adquirida com passividade, irmãos, mas aqui uma sabedoria ativa. Olha o versículo de número 1, nós já conseguimos observar até o versículo 5 essa atividade. Olha só, vamos ler comigo? Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria no teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então, irmãos, você percebe a quantidade de si aqui, né? Então, o pai quer ensinar ao filho uma relação de casualidade, ou seja, se ele fizer essas atitudes, se ele tomar essas atitudes, ele vai com certeza colher frutos disso. Então ele diz no versículo 1, se você aceitar as minhas palavras. Então é interessante nós observarmos que filhos precisam aceitar as palavras dos pais. Eles precisam acolhê-las, recebê-las, levar a sério aquilo que é dito. Tanto como Deus tem nos dito a palavra dele, nós também precisamos levar dentro do nosso lar, irmãos. Então, ele chama a atenção, e esconderes contigo os teus mandamentos. Olha, todos eles, irmãos, são verbos de ação, onde Deus está nos chamando a uma atitude. No versículo 2 ele fala para fazeres. Olha, ação de novo, atento à sabedoria e teus ouvidos inclinares, ação de novo. Então, havia aqui todo um contexto do texto, o pai ensinando que o filho precisa correr atrás dessa sabedoria. Irmãos, a W. Pink ele vai dizer que Deus não revela seus segredos aos preguiçosos. E ele continua dizendo, o conhecimento de sua vontade exige suor da alma. Então, não ache que as coisas vão acontecer espiritualmente na sua vida se você ficar parado. Não buscar, não correr atrás. Então, perceba que o pai quer provocar isso no filho. O pai quer que o filho faça. Eu falo com os filhos, é tudo diferente. Tem 3 lá em casa. Olha eu falando dos filhos. Agora eu vou falar do que não está aqui. Gabriel, irmãos. O Gabriel é aquela pessoa assim, nem aí. Você fala com ele, ô Gabriel, vai. Pode bater, irmãos. Pode bater. Se ele pôs uma coisa na cabeça, acabou. Mas o Gabriel é assim. Se você chegar para ele e falar assim, duvido que você faz isso. Você não consegue. Às vezes minha esposa está quebrando o pau com ele lá, fala, vai fazer, vai fazer. Você não faz, você não sabe, você provoca ele para você ver. O Gabriel, se você provocar, você consegue, ele faz qualquer coisa. Não chegue para o Gabriel e fale assim, você não consegue. Interessante, irmãos, como o filho é diferente do outro. Impressionante, né? Então o Gabriel é provocativo, você chega lá e fala, a mulher não, a mulher você fala uma vez, ela vai, se você falar 2 vezes, aí ela tá batendo os joelhos, é assim. O Gabriel não, o Gabriel desafia. Agora, quando ele é desafiado, ele vai atrás e faz. Então, o que o pai quer fazer é como a gente às vezes faz com o Gabriel lá em casa, te provocar. Te provocar, vai lá e faz. Se você fazer, olha, vamos fazer um teste? Faz lá para você ver. Então ele está chamando a gente, irmãos, a entender disso, a entender que o Senhor quer que nós coloquemos à prova. E Charles Haddon Spurgeon, ele diz o seguinte, se a Bíblia está caindo aos pedaços, provavelmente você não está. Interessante isso. Cadê sua Bíblia? Né? Mostre com orgulho a sua Bíblia toda arrebentada. Não novinha. Se está novinha, não está lendo em casa. Se está novinho, irmãos, não tem espiritualidade. Né? Então é interessante que ele fala, se a sua Bíblia está um caco, você está alinhado. Você está espiritualmente saudável. Agora, se a sua Bíblia está novinha, se não foi comprada agora, né? Irmãos, lá em casa a gente faz estoque de Bíblia, que elas acabam. Né? A Deus comprou umas há pouco tempo, eu falei, ó, me dá 2 logo aí, que o estoque lá, Bíblia tem que acabar.
Isso aqui foi feito para pegar, para riscar, para estar ali todo dia olhando, amassada, cheia de orelha. Isso é Bíblia. Na minha região costumava muito chegar em algumas casas, é até de crente, não é só católico não, até de crente. Chega lá, está aberta a Bíblia no Salmo, Salmo 62, no Salmo 91, Salmo depende da pessoa, né, depende da pessoa. Tem salmo para toda questão, salmo da viúva, salmo do filho, salmo da família, eles vão colocando o salmo, mas não faz nada em casa, irmãos. Bíblia aberta não faz nada, a Bíblia precisa estar no nosso coração, no nosso coração, é aqui que ela faz mudança, então, é priorizá-las, irmãos, mostrar que estamos interessados, Deus quer ver isso. No versículo 3 nós observamos que ele diz que nós precisamos clamar por sabedoria, por inteligência. Olha, mais uma vez, uma atitude de movimento. Então, meus irmãos, os verbos usados aqui são importantes. Ele fala para a gente acolher, esconder, inclinar, aplicar, clamar, procurar, buscar. Então, são coisas que te chamam ao movimento. Te chamam ao movimento. Fé é movimento. Fé é acreditar. Fé é acreditar. Falei com os irmãos aí do meu sonho, do meu desejo de ver essa igreja aqui. Você acha que se eu sentar no banco ali, "Ô Senhor, dá. Manda, Deus." Vai acontecer, irmãos? Não trabalhe para você ver. Não corra atrás. Não busque. Mesmo em coisas da fé, irmãos. Deus nunca chamou a gente só para orar. Deus mandou Moisés orar e ir lá e bater o cajado no mar para que ele abrisse. Nós precisamos entender que fé é movimento. Então, olhe para a nossa geração, irmãos. Nós queremos revelação, mas não queremos leitura. Nós queremos discernimento nas crises, irmãos, mas nós não gastamos 4, 5 horas aí nas redes sociais e não gastamos nem meia hora na palavra de Deus, em oração. Então, irmãos, nós muitas vezes não conseguimos ficar de joelhos diante do Senhor, nem sequer 5 minutos, nós estamos cansados já, enfadados de Deus. Depois nós queremos ser abençoados. Esforce. Não pare, busque. Deus quer uma igreja abençoada, mas para sermos abençoados, precisamos mexer, nos mover. A analogia que o versículo 4 faz é o alvo aqui naquilo que nós intitulamos a mensagem de hoje. O versículo 4 ele falou: se buscares como prata e como tesouro escondido. Nós precisamos entender que há preciosidade no ensino, há preciosidade naquilo que nós estamos buscando, irmãos. Então, nós só nos esforçaremos quando percebemos o valor daquilo que estamos perseguindo. Se nós olharmos isso, a sabedoria de Deus, como o texto de Provérbios vai dizer, como um tesouro, nós vamos buscá-lo. Nós vamos nos inclinar ao Senhor e clamar realmente, nós vamos nos mover, nós vamos agir em função disso, irmãos. Então nós precisamos entender que parte de nós sim. Então, no primeiro momento, você precisa ter essa consciência, que aqui precisa ter uma condição de busca para que a sabedoria seja alcançada. Eu preciso desejar, eu preciso ir atrás, eu preciso clamar a Deus. Calvino, irmãos, no seu primeiro livro das Institutas, ele vai dizer o seguinte: o chamado criacional dos homens é crescer no conhecimento de Deus e ser conhecido de Deus. Já pensou que Calvino fala aqui é interessante? Que a Bíblia vai dizer, o próprio Cristo vai dizer que tem muita gente que vai chegar na porta do céu e o Senhor vai falar o quê? Apartai-vos de mim, por quê? Nunca vos conheci. Nunca vos conheci. A palavra que Jesus usa lá para conhecer é interessante, né? A gente sabe que Deus é onisciente, né? Ele sabe tudo. Tem nada que foge do conhecimento de Deus. Então, a palavra lá, nunca vos conheci, está chamando a atenção para a intimidade. Sabe, aquela pessoa que compartilha com você, que sabe realmente daquilo que você é. Deus sabe, mas você não conhece esse Deus. Deus quer que nós o conheçamos, né? Deus quer que nos conheçamos. Você sabe que eu não gosto de quiabo, mas você não sabe do resto que eu gosto, você sabe? Você não sabe do que eu gosto. Você sabe do quiabo que eu falei aqui que eu não gosto de quiabo e vocês ficaram fazendo graça porque mineiro que não come quiabo. Você não sabe que eu não gosto. Por quê? Gosto.
Mas o resto das coisas que eu não gosto, você não sabe. Sabe por quê? Porque você não tem intimidade comigo. E você não tem que ter intimidade comigo, você tem que ter com Deus. Alguns não têm intimidade, vão me convidar, eu vou falar assim: "Não gosto disso aqui não", né. Mas eu estou chamando a atenção para você, para a intimidade com Deus que você precisa ter. Deus precisa te conhecer, e você precisa conhecer esse Deus. Irmãos, então nós vemos que estamos, nesse momento, também diante de uma segunda ação. O versículo 5 e 6, nós vemos a fonte da sabedoria, o Senhor Deus. Então, se por um lado nós precisamos nos mover, nós precisamos entender que tem o outro lado também, a fonte da sabedoria. E o versículo 6, 5 e 6 diz o seguinte, aí você vai reler comigo, vamos lá? Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Então, é interessante que em primeiro momento, irmãos, ele diz: "Filho meu", agora ele chama atenção para Deus, para ele, para o Pai, mas não pode ser uma empreitada o que fazemos sozinhos, mas nós precisamos ter Deus. O texto então deixa bem claro, irmãos, que o Senhor é quem dá a sabedoria. Quando olhamos para Colossenses 2:3, ali Paulo fala o seguinte: em quem, falando de Jesus, né, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Estão lá para quem os achar, estão lá para quem os buscar. Em Cristo Jesus nós temos a sabedoria, o conhecimento. Então é como se o autor tivéssemos nos ensinando sobre soberania de Deus e responsabilidade do homem. Agora nós então que buscamos, vamos receber de Deus, que é o soberano, que vai nos ensinar e nos dar sabedoria. É como a santificação, né? Já disse várias vezes aqui para os irmãos. A gente não ora a Deus, Senhor, me santifica. Não, você vai ser santo, rapaz. É você que se santifica. Deus não lê a Bíblia para você, Deus não ora por você, então por que você está pedindo? Deus não vem na igreja por você. Você que se santifica, nós jogamos para Deus aquilo que é responsabilidade nossa. E ficamos admirados, não é verdade? Quando encontramos alguém que conhece a palavra e ficamos assim, nossa, mas fulano conhece, ô pastor, conhecedor da Bíblia. Irmãos, quanto tempo aquela pessoa se esmerou em ter aquele conhecimento. Mas sabe o que a gente tem hoje? A gente tem irmãos que não buscam a sabedoria de Deus, mas vão buscar no galão do outro, não é verdade? Vão buscar no galão do outro. Chegam lá e falam assim: "Ô fulano, me ajuda aqui, eu estou passando problema". Você vai lá buscar no galão do outro. "Ah, pastor, não sei onde como é que tá isso aqui, o que que eu faço?". Vai buscar no galão do outro. Deus quer que você seja cheio dele. A sabedoria é para todos, irmãos, não é para alguns não. Então, é interessante nós observarmos aqui os verbos, né. Tiago ele fala que, para a gente no capítulo 1, versículo 2 a 4, que nós devemos, que perceber que a sabedoria é uma sabedoria esforçada. Nós precisamos buscar. Agora no versículo 5 lá do capítulo 1, ele vai falar que nós somos presenteados por essa sabedoria, ou seja, aquele que se esforçou e buscou sabedoria, como ele fala: "Peça a Deus que dá liberalmente", nós precisamos ir ao Senhor. E ele depois chama a atenção que Deus dá presente. Então perceba que a sabedoria está ao alcance de quem pede, basta pedir a Deus que ele dá livremente. Então quando nós pedimos, ele não nos dá qualquer sabedoria, ele dá dele. Jerônimo de Savonarola, ele diz o seguinte: se você quer conhecer o Deus que está no controle de tudo, não olhe para dentro de si. O que muita gente faz hoje, olha para dentro de si, olhe para cima. O homem que busca sabedoria em seu próprio coração está consultando um tolo. Sabe o que acontece, irmãos? Nós só queremos saber o que nos dá prazer. Muitas vezes, irmãos, não é Deus que tem nos dado prazer, tem sido outras coisas. Nós somos, irmãos, hábeis em falar de vários assuntos, sabemos de moda, sabemos de novela, sabemos de filme, sabemos de futebol, nós sabemos de carro, nós sabemos de tudo. Filhos, só não sabemos de Deus. Que Deus não passou a ser o meu prazer. O salmista no Salmo 1, versículo de número 2, lemos hoje pela manhã, ele fala: "Antes o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita
dia e noite. Irmãos, no outono de 1966, o capitão de um grande navio cargueiro chamado Mesa Verde, um navio imenso, moderno para a época, né, não para a nossa época, mas para a época, recebeu uma missão de cruzar o lago de Michigan, nos Estados Unidos. Antes que o inverno chegasse, ele precisava chegar do outro lado do lago de Michigan. Estava levando alguns recursos para aquela região, porque aquela região o lago congela. Então, o capitão era um homem altamente experiente, com décadas de navegação, e ele conhecia todo o manual, tudo aquilo que era possível aprender sobre aquele navio que ele comandava, ele sabia. Mas no meio da viagem, apareceu de repente uma tempestade muito violenta, repentina. E depois, irmãos, daquele mover das primeiras ondas, começou então a subir perigosamente as ondas, e o capitão foi para sua cabine e chega ali, num certo momento, um jovem, perdão, um senhor, e ele já era um senhor mais antigo, nunca foi um estudado, não sabia como aquele navio funcionava, mas ele chegou lá e sabia muito bem o que era aquela região, o lago. Ele tinha experiência, muito mais do que aquele homem. No entanto, irmãos, o marinheiro chega e diz: olha, se nós não mudarmos o curso e não formos para o porto seguro, esse navio vai naufragar. O capitão, irmãos, ficou indignado, porque aquele homem não pegou um instrumento sequer de todos aqueles que ele tinha para navegação e não usou nada, e está ali querendo fazer com que o capitão mude o rumo daquele navio. Ele não atendeu. O capitão, irritado, mandou aquele senhor embora. E ele disse o seguinte para ele: olha, eu estudei os manuais desse navio, eu conheço a engenharia dele, e eu sei todos os instrumentos que eu preciso. Agora a rota é minha, eu vou seguir por esse rumo. E aquele senhor então saiu, irmãos. Poucas horas depois, exatamente como o velho marinheiro previu, o navio foi atingido de lado, uma sequência de 3 ondas gigantescas. A estrutura de aço, que parecia intransponível, se rompeu. Aquele navio veio a afundar. Mas aquele homem era da marinha, aquele capitão, ele sobreviveu, e ele então foi chamado pelo governo para dizer o que aconteceu, contar o seu relato, para ver quem foi o culpado daquilo. E ele simplesmente disse o seguinte: olha, meus dados estavam certos na teoria, mas eu fui cego para a realidade do ambiente. Ele tinha informação, irmãos, mas não tinha discernimento. E muitas vezes, irmãos, nós queremos também, como esse capitão, entender que as teorias vão nos levar a lugares onde a prática, na verdade, prova que não são capazes de fazer. Nós vivemos no tempo da teoria. Todo mundo tem uma teoria de como as coisas funcionam, de como chegar em determinados lugares. Mas a realidade, irmãos, é que o versículo 6 ele vai nos dizer e nos adverte, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem a inteligência e o entendimento, e o Senhor então é aquele que abençoa. Quando, irmãos, nós entendemos isso, e quando navegamos, irmãos, na sabedoria que Deus quer nos dar, nós temos segurança. Eu sei o que estou fazendo. É assim que muita gente fala. Você vai chegar assim, fulano, você tem certeza dessa escolha? Sim, não, minha lógica, eu sei. Nós não damos ouvidos às pessoas, irmãos, depois nos frustramos com os resultados daquilo que nós escolhemos. A inteligência humana, irmãos, ela cria muitas teorias, mas a sabedoria divina é a única que conhece a direção. Então, busque a realidade que as tempestades da vida vão trazer, elas só são superadas em Deus, em mais ninguém. Sabedoria de Cristo. Curve-se diante do Senhor, reconheça isso, e Deus assim abençoará a tua vida. Terceira realidade que eu chamo você. Então, irmãos, nós observamos o versículo 7 e 9. Nós vimos que o homem busca sabedoria, nós vimos que Deus dá, mas aqui então, no versículo 7 a 9, nós vemos a recompensa da sabedoria. Então, versículo 7 a 9, você vai reler comigo. Diz assim, vamos ver? Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então
Terás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Amém. Então, nós temos aqui de Deus proteção e direção. Nós chegamos no ápice do texto, onde nós vamos ver a recompensa. Porque, irmãos, Salomão mostrou o preço da busca. Salomão também mostrou o tesouro, né, que está escondido e que nós precisamos buscar e Deus dá. Agora, no versículo 7 a 9, ele vai apresentar a recompensa prática. O que nós ganhamos com isso? Proteção e direção. Então, versículos 7 e 8, nós vemos aqui uma blindagem que Deus faz sobre a nossa vida. E ele chama atenção, reserva a verdadeira sabedoria para os retos. E que isso quer dizer, irmãos, que o Senhor é aquele que é escudo para aqueles que caminham na sinceridade da busca da sua presença. Então, nós precisamos buscar em Deus. O salmista no Salmo 119, versículo 105, diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então é Deus quem aponta o caminho e é Ele quem dá a direção. A sabedoria não elimina a escuridão do mundo, mas ilumina exatamente onde precisamos andar. O mundo vive assustado, irmãos. O mundo vive cheio de opinião. O mundo é aquele lugar cheio de tendências. Surgem novas a cada dia, mas nós precisamos entender que o Senhor tem a direção correta. Mas um homem que tem a sabedoria de Deus tem o escudo do Senhor. É protegido. A palavra de Deus protege a gente, irmãos. Foi assim que, por exemplo, Noé sobreviveu a um dilúvio. Ele confiou na palavra de Deus. E você e eu também precisamos confiar na direção. Enquanto muitos gritavam, você é louco. Enquanto muitos diziam, olha, nunca choveu, Noé. São os teóricos, irmãos. Quando o Senhor dá direção, nós precisamos crer que aquela direção vai nos dar proteção, segurança. Então, o versículo 9, ele fala com clareza aquilo que nós entendemos. Ele fala, então entenderás justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Presta atenção nisso, a sabedoria de Deus resolve a sua crise de direção. A sabedoria de Deus vai te dar a justiça, juízo e equidade que Ele está chamando a atenção. As pessoas estão agora, irmãos, ansiosas, sem saber se casam, se compram uma bicicleta, é verdade? Um povo costumava dizer, não sei se casa, se compra uma bicicleta, se arruma um emprego, se tem filho. Então, as confusões desse século. Deus chama a gente a viver na simplicidade do seu conhecimento, da sua palavra. Efésios 5, versículo 15 e 16, Paulo fala, portanto, vede prudentemente como andais, não como os nécios que estão em movimento, mas sem chegar a lugar nenhum, correndo para todo lado. Mas ele disse, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. A proteção divina, irmãos, opera através de uma vida prudente, gerada pela sabedoria. Deus não quer pessoas loucas correndo por todos os lados, mas quer pessoas sábias, buscando em Deus, andar com discernimento, não como tolos, não como tolos. Sabe, irmãos, por que a sua vida parece um labirinto sem saída? Sabe por que você se sente, às vezes, constantemente desprotegido, tomando decisões erradas, com dor de cabeça por causa de escolhas que não deveria ter feito? Porque muitas vezes nós não consultamos o Senhor. A palavra de Deus diz que em tudo nós precisamos buscar do Senhor conselho, sabedoria. Então, para a gente encerrar, J.C. Hiller, ele diz que a santidade e a sabedoria caminham juntas. O homem que vive de acordo com a palavra de Deus descobre que a retidão dele é melhor do que ter as coordenadas todas do caminho. Ou seja, Deus andando com a gente. Então nós vimos aqui, irmãos, e podemos gozar de um conhecimento importante, que o tesouro exige escavação, versículo 1 a 4, ou seja, eu preciso ir lá, preciso correr, preciso buscar. Que tem uma fonte, essa fonte tem um endereço, eu sei onde buscar, é Deus. Mas também que tem uma recompensa estabelecida por Deus, que é justamente proteção e direção. Então quem decide alinhar sua rota em Deus, vai alcançar do Senhor os melhores resultados. Em Colossenses capítulo 2, 3, ele falou, em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Está lá, para quem busca, né? Está guardado. O tesouro escondido, então, irmãos, é um código moral pesado e uma pessoa claramente revelada nas Escrituras que é Jesus.
Quem não tem Cristo no coração, irmãos, nunca se tornará um sábio. Quem não abraça Jesus como sendo aquele que vai caminhar consigo, cumprindo a promessa que ele fez, estarei convosco todos os dias, também cumprindo a promessa que ele te fez, olha, você será vencedor assim como eu. Não há de alcançar a sabedoria, não há de ter a direção correta. Deus é, Cristo é. Então eu convido você, se for o caso, a reconhecer que tem andado na superficialidade. Não tem buscado, não tem negligenciado, tem muitas vezes deixado de lado a presença do Senhor. Mude a rota hoje. Hoje é o momento que Deus te chama a ajeitar o seu GPS e colocar o endereço correto, que é Ele. E caminhar com a certeza, não olhando pelos olhos, porque os olhos muitas vezes nos enganam. Não ouvindo também os barulhos, irmãos, porque os barulhos às vezes tentam nos distrair, tentam nos tirar do foco. Mas peça perdão a Deus. Mas peça ao Senhor que abençoe. Peça ao Senhor que te dê sabedoria. Peça ao Senhor que abra o teu coração. E se você por acaso ainda não convidou Jesus para morar no teu coração, essa é a oportunidade também. Dizer para o Senhor: Senhor, eu quero ter sabedoria. Eu quero que a minha casa seja abençoada, como falamos aqui, irmãos. Eu quero ver mudança no meu lar, quero ver mudança na minha vida, eu quero ver mudança nos meus filhos, eu quero ver uma diferença na minha vida. Eu quero ver e ter certeza de que a direção que eu estou caminhando é uma direção segura. Hoje é o momento de você falar com Deus, de colocar diante do Senhor. Então é o momento de você convidar o Senhor: Senhor, me mostre. Chame o Senhor, clame a Deus, fale com Ele: Deus, dá-me sabedoria, Pai. E eu queria orar, e queria que você estivesse fechando seus olhos nesse momento. E eu não sei como está a tua vida, mas o Senhor conhece bem. O Senhor sabe como anda o teu coração e quão perto ou quão distante você está dele. Mas hoje o Senhor te chama a calcular a rota. Hoje o Senhor te chama a apontar seu GPS para o único caminho que realmente pode te dar confiança, segurança. Hoje também é dia de você entender e refletir sobre como o rumo que você tem buscado levar a sua casa, a sua família, a sua própria vida, está te dando os resultados ou não. Fale com Deus enquanto oramos. Coloque a sua vida diante do Senhor enquanto clamamos ao Senhor. Deus, obrigado, Pai, porque só no Senhor nós encontramos renovo, recomeço, encontramos o Senhor direção, encontramos o Senhor, Deus, a busca do nosso coração, que é sabedoria, para que possamos viver, Deus, nesse mundo, Pai, perdido, mas também, ó Deus, vivendo nele, encontrados pelo Senhor. Encontrados, ó Deus, pelo grande amor, encontrados, ó Deus, por Cristo. Ó Deus, visita cada coração, Senhor. E assim, Pai, ouve o clamor, Pai, de cada um, Deus. E assim, Pai, abençoe, para que nós possamos sair daqui, Deus, direcionados pelo Senhor, seguros em Ti, Pai, alcançando, Deus, os resultados que o nosso coração tanto anseia, Pai, de não viver, Deus, perdido nesse mundo, Pai, mas encontrados em Ti. Abençoa, Pai. Ó Deus, que a nossa busca dos tesouros, ó Pai, que só o Senhor pode nos dar da sabedoria, ela seja, Deus, eficaz, que seja, Deus, também recompensada. Ó Deus, derrama da tua sabedoria sobre o teu povo, Pai. Ó Deus, abençoa-nos, Pai. E louvado seja o Senhor, Deus. Ó Pai, aquele que ainda não conheceu a sabedoria, que se manifestou, Pai, nesse mundo, através do Cristo da cruz. Pai, visita esse coração. E que ele saia daqui, Deus, conhecedor do Deus de amor, do Deus que acompanha, do Deus que dirige. Ó Deus, aquele que está distante. Ó Deus, hoje é tempo de renovar os laços, sem julgamentos, Pai. Sem julgamentos, Deus. Mas simplesmente renovar os laços, de amar o Senhor e de encontrar no Senhor refúgio e segurança. Encontrar no Senhor, Deus, direção e conforto. E assim também, Pai, forças para continuar vivendo nesse mundo, ó Pai. Alegres, Deus, pela presença do Senhor e mais nada, Pai. Ó Deus, derrama da tua sabedoria sobre o teu povo. Em o nome de Jesus. Amém.